Beleza, então boa noite a todo mundo aí que entrou, boa noite Paulo. Então vamos lá. Vou pegar a primeira pergunta aqui, é da Patrícia, tá? E primeiro vou apresentar o nosso psicólogo aqui, Eduardo Santos. Vou deixar ele falar um pouquinho sobre quem ele é, o que ele faz, o trabalho que ele faz, e aí a gente começa a fazer as perguntas aí. Então o áudio tá tranquilo. Vamos lá, tá contigo, Eduardo. É um prazer estar aqui, pessoal. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Eu sou psicólogo clínico, tenho consultório, trabalho com adultos, com jovens também. Trabalho com diversas questões mentais, psicológicas, emocionais, né? O pessoal às vezes está se perguntando o que esse psicólogo tem a ver com esse universo do trader, né? Mas daqui a pouco a gente vai começar a falar mais sobre isso. Uma das coisas que eu trabalho muito, por exemplo, é a ansiedade. E a ansiedade é uma coisa que pega todo mundo, inclusive os traders, né? Que eu sei. Trabalho com hábitos, então desenvolvimento de hábitos saudáveis, performance, e isso também tem tudo a ver com o universo do trader. Trabalho com pessoas que desenvolvem tarefas e atividades de alta pressão, de elevada carga emocional mesmo, pessoas que estudam para concursos muito difíceis, vestibular, essas coisas, e também já atendi pessoas que têm essa atividade associada ao mercado financeiro. Então, entre outras coisas que eu acho que não vem ao caso aqui, eu trabalho com isso, que é o que a gente mais vai falar hoje. Então vamos lá, né? Como eu sempre comento, eu acho que a parte emocional e psicológica é 80% do peso da profissão de trader, né? Eu costumo falar para as pessoas que vêm conversar comigo no Instagram, no próprio WhatsApp, e até os meus alunos mesmo, eu falo, não sendo repetitivo, porque eu já falei isso em outros momentos, em outras lives, etc. Mas vocês podem apontar na rua. A parte técnica eu consigo ensinar para a pessoa, eu consigo passar para ela o meu conhecimento técnico. Mas agora saber se essa pessoa vai ganhar dinheiro, eu não tenho essa condição de saber. Porque eu não sei como essa pessoa lida com a parte emocional, com a parte psicológica dela, como ela lida com o dinheiro, principalmente, porque o dinheiro ele tem um peso emocional e psicológico muito grande. Aí o Eduardo vai poder comentar mais sobre isso, porque ele tem conhecimento técnico para falar sobre isso. Vamos lá, a primeira pergunta aqui é: como que o trader faz para manter a disciplina, né? Foi a Patrícia que perguntou. O que ele precisa fazer para manter a disciplina, para ele não se deixar ser levado pela parte emocional, pela parte da ansiedade, no nosso mundo aí a ganância, a euforia, etc. Ele vai poder falar melhor sobre isso aí para a gente. Beleza, quem que fez a pergunta? Patrícia, obrigado pela pergunta, Patrícia. Essa coisa da disciplina tem muito a ver com autocontrole. Quando a gente fala em disciplina, a gente fala em autocontrole, ou seja, a sua capacidade de se controlar. Muita gente acha que autocontrole tem a ver só com você conter certas coisas que você não pode fazer. Mas não é verdade, o autocontrole tem a ver também com a sua capacidade de se motivar a fazer o que você tem que fazer. E se a gente for imaginar no universo do trader, né, essas duas coisas andam em paralelo. Você tem que saber fazer, saber se motivar a fazer certas coisas, ter toda aquela rotina, aquela disciplina, e ao mesmo tempo você tem que saber se conter com certas emoções que podem sabotar, pode criar armadilhas para você perder muito, que eu acho que é o que ninguém quer, né? Perder muito. Então assim, a disciplina é uma coisa complexa, o autocontrole é uma coisa complexa. E aí eu imagino que quando às vezes as pessoas fazem essa pergunta, e eu sei porque isso acontece toda hora no consultório, a pessoa quer uma resposta única, tipo, faça isso que você vai ter disciplina, né? Quer dizer, uma resposta milagrosa, aquele segredo. Infelizmente, não existe isso. Se alguém falar pra você que tem uma única coisa que você faz que vai te dar disciplina, essa pessoa tá te enganando. A disciplina é um fator complexo, então se responde com uma questão complexa. Para responder isso, eu vou ter que falar algumas coisas que às vezes as pessoas não vão gostar muito, assim, né? Porque é o que a gente tem que fazer. Então, a primeira coisa, seu corpo é o seu maior instrumento. Você precisa afinar o seu corpo, né? Então, o seu corpo tem que estar bem. E o que é o corpo? O corpo é a parte fisiológica e a parte mental. Se a sua parte fisiológica estiver ruim, a sua mente vai sentir. Se a sua parte mental estiver ruim, o seu corpo vai sentir. E no final você precisa estar inteiro para ter disciplina e para alcançar os resultados. Então, 3 coisas básicas que eu sempre falo. Dormir bem, o sono é fundamental. Se você dorme mal, você intoxica o seu cérebro, literalmente, porque ele não vai conseguir limpar as toxinas que só acontecem na hora do sono.
Atividade física, qualquer que seja, qualquer caminhadinha de 5 minutos é um antídoto, né, contra a ansiedade. E a ansiedade vai te sabotar também na hora da atividade, né, financeira. E a alimentação, porque a alimentação errada também vai te intoxicar. Aí todo mundo fala, beleza, já ouvi isso, é difícil, vou tentar e tal, mas umas coisas mais práticas. Algumas coisas mais práticas, a repetição. Você repetir uma rotina metodicamente, meio que educa o seu corpo a fazer aquilo sempre. E aí as pessoas falam, então tá, aí tem uma série de sabotadores, tem por exemplo o perfeccionista. Não, então eu vou começar meu dia de uma maneira ideal, porque se eu não começar de uma maneira ideal, eu nem vou fazer. E aí a pessoa vai, no primeiro minuto do dia ela já não faz o que ela imaginou. Então ela pensa, não, hoje eu não comecei direito, amanhã eu começo. E ela fica assim, uma semana, um mês, 6 meses, um ano, e não faz o que tem que ser feito grande parte do dia. Não precisa de ser perfeccionista. Então, por exemplo, perfeccionismo é uma coisa que vai sabotar a pessoa. A pessoa precisa de ter uma rotina e começar aos poucos. Tem uma filosofia oriental, ela é muito interessante, e ela parece até boba, mas a gente precisa dessas coisas simples, que é o seguinte, a técnica dos 20 segundos. Você quer começar a fazer alguma coisa, faça por 20 segundos. Você quer, por exemplo, acabar com o vício da televisão. Então a técnica é o seguinte, você quando tiver vontade, você vai segurar por 20 segundos e depois você está autorizado a assistir televisão. Ou você quer acabar com o vício da rede social, você vai se segurar por 20 segundos. Ou você quer começar a fazer um exercício físico, então você vai começar a fazer um exercício, uma caminhada por 20 segundos. Parece, gente, uma coisa estúpida, mas isso engana o cérebro. Então se você quer ser uma pessoa disciplinada, comece fazendo o que você tem que fazer por 20 segundos, porque você vai treinar o seu corpo aos poucos e você engana o seu cérebro para continuar fazendo aquilo. Então outra coisa que eu acabei de falar é a repetição. Eu poderia dizer muitas coisas aqui, porque a disciplina é uma coisa complexa. Eu vou parar por aqui, depois se vocês quiserem fazer outras perguntas e tudo. E o que eu queria dizer, que eu acho que é uma frase que vocês têm que guardar, isso toda pessoa que quer ter uma alta performance, que quer chegar em resultado positivo, proveitoso, tem que ter essa mentalidade. Que é o seguinte, geralmente a gente é muito ambicioso nos nossos objetivos, e eu acho que a gente tem que ser. Só que a gente também, e esse é o defeito, essa é a falha, a gente é muito ambicioso com o nosso método. E a gente tem que ser modesto com o método. Então, seja ambicioso com o seu objetivo, o céu é o limite, mas seja modesto com o seu método, porque é o seu método que vai te sabotar. Então não queira mudar a sua vida toda de uma vez. Não adianta você ter um método que vai querer resolver tudo de uma vez. Tem um método simples, modesto, eu vou uma parte de cada vez. Você não vai de elevador, você vai de escada, então é um degrau de cada vez. Mas o objetivo, você pode colocar o andar que você quiser. Isso aí eu sempre falo, sempre prego para as pessoas, que é o seguinte, as pessoas, pegando o gancho que o Eduardo falou, que eu vejo muito dessa questão do método, você pensar simples, realizar coisas simples para alcançar algo maior, algo grandioso, e trazendo para o nosso mundo do mercado financeiro é o seguinte, eu vejo muita gente que vem falar comigo, a pessoa, exemplo, ganha aí R$1.500, R$2.000 no trabalho dela, como um auxiliar administrativo, qualquer área, e ela vem para o mercado querendo ganhar isso em um dia. Ela quer ganhar isso todo dia. Então, o que acontece? Você pula degraus nessa situação. Você pula o degrau do ganhar R$100 em um dia. Você pulou o degrau do ganhar 200. Você pulou o degrau do 300. E quando você pula esses degraus, você pula etapas de aprendizado. Principalmente emocional e psicológico. Por quê? Você concorda comigo que quando você almeja ganhar uma quantidade X de dinheiro tão grande assim, R$2.000, por exemplo, em um dia, você tem que ter uma condição emocional e psicológica de pelo menos perder metade disso? E as pessoas não têm. A pessoa, quando ela pula essa etapa, ela não passou ali pelo aquele aprendizado do perder o 100, do perder o 200, o perder o 300. Ela já pula do perder o 50, por exemplo, para perder o... Isso não é para mim, isso é para gente rica. Eu tô cansado de ouvir essa frase. Não é assim. Ou essa pessoa entra num ciclo tão vicioso de querer recuperar aquilo que ela perdeu ontem, hoje. Então vamos calcular. Se essa pessoa perdeu R$1.000 ontem, hoje ela chega querendo ganhar R$2.000. E o que acontece? Ela perde R$1.000 de novo. Ela entra nesse ciclo, é um ciclo vicioso. Eu falo muito para as pessoas que você não pode pensar nunca em um dia sozinho, em um dia pelo outro. Não é o que você perdeu ontem, você vai recuperar hoje, não. Você tem que pensar sempre num tempo maior de espaço. Você tem que pensar, o que eu perdi hoje compromete o meu mês, compromete a minha semana,
Compromete o meu semestre? Compromete o meu ano? Não compromete? Então ótimo, foi um dia que você perdeu e perder faz parte do processo, faz parte do trabalho. Eu sempre falo, o mercado ele não fabrica dinheiro. O dinheiro que tem lá no mercado ele troca de mão. Agora o mais importante você entender e saber é que quando você tem um operacional, né, uma estratégia que você segue à risca, que você pratica, que você tem a disciplina de executar ela, a médio e longo prazo você é muito mais vencedor do que perdedor. Agora, se você não tem uma estratégia, você acaba sendo dominado muito pela questão emocional, pela questão psicológica. E isso é muito ruim em qualquer âmbito, né, da vida. Acho que não só no mercado financeiro, mas em qualquer âmbito da vida, isso é muito ruim. E é interessante isso que você está falando, só para complementar, quando você fala que a pessoa que se desestrutura, que ela entra em colapso porque ela deu um salto maior que a perna, vou falar assim, né? Porque ela queria ganhar muito, mas não está preparada para perder muito, porque o risco é proporcional. Isso. E é interessante isso, gente, porque a pessoa que não desenvolveu essa habilidade, ou seja, a pessoa que quer ficar rico, que quer fazer acontecer da noite para o dia, ela realmente não tem essa estrutura emocional. E isso também é desenvolvido de acordo com cada nível proporcional que a gente vai passando. Então eu costumo dizer, e isso para todos os tipos de mudança que a gente quer ter na vida, seja uma mudança financeira como é o caso de vocês, ou mudança nos hábitos alimentares, que eu atendo muitas pessoas também, que é o seguinte, a gente sempre vai ter recaídas. Ou seja, você está começando uma nova habilidade, você está desenvolvendo ela, você vai ter uma progressão. Mas como é uma fase de adaptação, você vai ter pequenos tropeços. Isso é previsto para qualquer mudança. Não existe uma pessoa que vai mudar, que vai desenvolver um novo estilo de vida, uma nova habilidade numa reta contínua, numa crescente contínua. São ondulações que a médio e longo prazo você vai perceber que está progredindo, mas que a pessoa vai ter tropeços. E qual que é a diferença da pessoa bem-sucedida para a pessoa que desiste ou que entra em colapso? É justamente saber lidar com a recaída. Então, quando você dá o primeiro tropeço, né, como o Éder falou, ou você escolhe desistir ou você escolhe se adaptar àquilo. E se você está indo no ritmo ideal, é mais tranquilo você se adaptar, porque é proporcional. E aí o que acontece? Você desenvolve então uma força maior. Eu costumo dizer que toda pessoa que sai de uma recaída, ela vai sair muito mais forte do que ela entrou. Então, quanto mais recaídas as pessoas têm, melhor ela fica. E aí, se você vai ver a história de sucesso dos traders ou de qualquer outra pessoa, o cara vai te contar a história dele, se ele te mostrar realmente toda a história dele, ele vai mostrar que ele teve muitos tropeços. E eu até esqueci o nome de um cara, talvez você vai lembrar, né, que é mais dessa área, que ele fala, eu sou uma sucessão de erros. Lapsos. Ele fala isso. Muitas pessoas aí vão saber quem que é o lapso. Então, ele fala, sou uma sucessão de erros. O que ele está falando? Foram vários recaídos, foram vários tropeços, mas agora quem é o lapso, né? Então, é isso, gente. É isso que a gente tem que ter em mente e saber, então, sair dessa recaída, ter essa mentalidade, preveja o que vai acontecer, mas por isso, você não pode querer dar o salto maior que a perna, porque aí você dá uma recaída proporcional ao que você pode e aos pouquinhos você vai se fortalecendo. Hoje, agora há pouco eu estava atendendo uma pessoa e ela falou uma frase muito interessante também que eu acho que cabe aqui. Ela falou o seguinte, que ela aprendeu isso em algum curso que ela fez, que é você quer ter uma vida farta, uma vida proveitosa, uma vida rica, mas você está se comportando como uma pessoa comum, você está na média. Então, como que você quer ter resultados acima da média se você... Nesse mundo do mercado financeiro é um cara muito bem posicionado e conhecido, tá? Vale a pena também ver um pouquinho da história de vida dele. A outra pergunta aqui, Eduardo, é do Lopes. Ele perguntou, qualquer psicólogo tem conhecimento sobre essa área, né? A área do mercado, do trader em específico, né? Assim, a área do trader em si, o psicólogo não é qualquer psicólogo, porque isso não faz parte da área da psicologia. Existem partes do conhecimento da psicologia que faz uma interseção com a parte do universo do trader. Na verdade, gente, se vocês forem pensar, qualquer lugar que existe pessoa, a psicologia está lá. Porque o ser humano, a psicologia é estudo do ser humano, estudo dos comportamentos, das emoções. Então, qualquer lugar, por exemplo, que existe emoção, o estudo da psicologia está lá. Então, se você fosse, talvez a pergunta seja, se eu for procurar um psicólogo específico para a minha área, né, que é o trader, quem eu procuraria? Qualquer psicólogo? Não, não é qualquer psicólogo. Mas talvez seja muito difícil encontrar, por exemplo, um psicólogo que atua nessa área como um trader e ainda seja psicólogo. Se você encontrar, esse é o cenário ideal.
mas você não precisa de se limitar a isso. Como eu disse, existem algumas áreas da psicologia que trabalham com alta performance, com desempenho, com gerenciamento das emoções, com situações em que você está sob pressão. E isso, se você encontra um psicólogo que trabalha com isso, eu, por exemplo, trabalho com isso e atendo diferentes pessoas de diferentes cenários, inclusive já atendi pessoas que atuam como trader, mas outras de outras profissões que tem que lidar com a pressão, com o gerenciamento das emoções. Se você encontrar um psicólogo que trabalha com isso, com performance, com hábitos, ele vai poder te atender também. Legal, bacana, bom saber disso aí, né? Próxima pergunta aqui é da Patrícia. Ela perguntou o que psicologia tem a ver com o mercado financeiro. Eu acho que eu acabei de responder um pouco isso, né? Mas assim, tentando ser mais específico, quando o trader está na tela, e vamos falar assim, treino é treino, jogo é jogo, né? Então muita gente tá ali simulando e tá sussa, né? Tá fácil, porque é uma simulação. Mas a hora que tá valendo dinheiro, as emoções são outras, né? Porque aí não tem perdão, ou você acerta ou você erra. Então, o que está em xeque ali são os seus recursos. Essa coisa, gente, do dinheiro é tão interessante, o dinheiro ele é uma coisa tão poderosa na vida das pessoas que algumas pesquisas demonstraram que o simples fato das pessoas colocarem a mão no dinheiro, de certa maneira, já é meio que deixa ela mais, não vou falar saudável, mais feliz. Quer dizer, se você pega uma pessoa que trabalha em um caixa, né, um exemplo grosseiro, assim, simples. Essa pessoa que está passando a mão no dinheiro, em média, não é isolando todas as outras variáveis, porque tem outras coisas na vida dela que pode deixar ela triste, mas isolando tudo isso, a pessoa que está passando com o dinheiro na mão, ela se sente mais satisfeita do que a outra pessoa que não está. Mesmo que o dinheiro não seja dela. Você vê o tanto que o ser humano tem uma conexão forte com essa coisa da grana. Então, quando está valendo dinheiro, a galera treme. E aí todo mundo quer saber o segredo de não tremer. Mas o Éder me passou as técnicas, umas técnicas foda, tá funcionando para um monte de gente, ou funciona para muitas pessoas, e tipo, eu sei essas técnicas, eu estudei, mas não tô conseguindo ganhar dinheiro. Se você for olhar direitinho, provavelmente é por uma questão de gerenciamento emocional. Você não está apto emocionalmente para poder usar aquelas técnicas do trader de uma maneira eficiente. Então acho que a psicologia ela entra muito nessa área do autocontrole. Como eu disse, né, como vocês sabem, a pessoa que está ali no momento de atividade do trader, ela treina muito, tem muitas horas de treino para ganhar ou perder em poucos segundos. Então quando a gente olha para a magnitude dessa lógica, a gente sabe que realmente a pessoa tem que ter uma disciplina, tem que ter uma preparação emocional muito grande. Maravilha, é isso mesmo. Agora, vou abrir aqui para quem quiser fazer pergunta, que está acompanhando ao vivo aí, ó. Quem tiver alguma pergunta que quer que o Eduardo responda, pode mandar aí que a gente vai trocando figurinha aqui. Quanto a isso, eu vou comentar um pouquinho sobre o seguinte, eu sempre falo pro pessoal, que nem fala comigo, né, não sendo redundante, né, não ficando rodando em cima do mesmo assunto, mas que eu acho a psicologia tão importante quanto a parte técnica. Como o Eduardo falou aqui, de várias formas diferentes, com vários aspectos diferentes, por sermos seres que dependemos muito da parte emocional, do controle emocional específico, e a parte do dinheiro envolvida é uma parte muito pesada e muito densa, que balança muito a gente. O Eduardo vai poder falar isso melhor que eu, mas a gente tem um estudo que chama Aversão à Perda, tem até no feed aqui alguns posts que eu fiz sobre isso, que foi ele quem escreveu, que fala que nós, seres humanos, temos uma dificuldade imensa de perder dinheiro. Se a gente pudesse, assim, legalmente falando, ele vai falar mais técnico que eu, mas legalmente falando seria assim, se a gente pudesse mensurar de 1 a 10 a intensidade como a gente sente, como nosso corpo e mente sente a perda de R$100, essa mesma intensidade ela não se equivale quando você ganha os R$100. Você não consegue ter essa mesma equivalência de intensidade, ou seja, você fica muito mais triste quando perde e não tão feliz quando ganha os R$100. Então acho que as proporções não se equivalem. E quando isso acontece, quando você perde dinheiro, a gente entra num ciclo onde o seu cérebro vai te bloquear por muitas coisas, por muitos fatores. Ele vai fazer você hesitar muitas vezes na próxima operação, por exemplo, no mercado.
Você não vai conseguir abrir uma segunda operação no próximo momento, porque você está administrando aquela dor, aquele baque emocional, e aí, para você não sentir aquela próxima dor, que pode acontecer, você pode perder na próxima operação, seu cérebro vai fazer você sentir aquilo tudo de novo como se estivesse acontecendo naquele momento, para você lembrar daquilo, e aí quando você faz esse movimento de lembrar daquilo, entra em jogo a questão da hesitação. Você hesita, você vê o melhor momento de fazer a operação, de fazer a entrada no mercado, né? Só que você hesita. Por frações de segundo você vai hesitar. E quando você hesita, aí nós entramos numa roda sem fim, né? Você hesita, por consequência você entra mais tarde, por consequência a sua chance de perder ela acaba sendo aumentada, né? Então é muito mais complexo essa parte do emocional e psicológico. Por isso que é muito importante que ele comentou a questão da disciplina. A pessoa tem que ser extremamente disciplinada para você tentar, e isso é impossível, eu sei, porque sou ser humano como todos vocês, isso é impossível de você deixar totalmente de lado a parte emocional e funcionar como um robô. A gente não consegue fazer isso. Se conseguíssemos, seria ótimo, excelente. Mas como a gente não consegue fazer isso, a gente tem que se apegar a outros aspectos. Ao aspecto da disciplina, ao aspecto de ter um operacional vencedor, de acreditar que ele dá mais certo que errado, né? Então, assim, é complexo? Muito complexo. É impossível? Não, não é impossível, porque tem pessoas que fazem, são muitas pessoas que fazem, entendeu? Então, deixar ele falar um pouquinho mais dessa parte técnica aí, da parte da aversão à perda, que vai ser bem interessante. Essa coisa de perder, né, isso é instintivo, porque se a gente for olhar evolutivamente, é mais fácil a gente ter medo de morrer do que querer viver. É isso. Então, vem de uma série de questões neurológicas, e quando a pessoa ela sente a perda, é muito mais agressivo, sentimentalmente, emocionalmente falando, instintivamente falando e inconscientemente falando, do que se ela ganha. Se ela evitar a perda, ela ganhou mais um dia, mas às vezes, se ela for mais preocupada em ganhar, ela pode perder algo ali sem perceber, porque está muito preocupada em ganhar. E no universo do trader é isso que acontece, né? Você falou da dor, né, de perder. Na verdade, gente, perder dinheiro e sentir dor vai afetar a mesma parte neurológica do cérebro. É o mesmo lugar. Então, dói de verdade mesmo. As pesquisas mostram. Literalmente dói. Dói. Até uma vez vi um meme num desses sites falando sobre essa questão do trader, né? Como você treina para ser um bom trader, né? E o cara falou assim, você pega uma nota de 100 e queima. Se você conseguir ver ela queimar até o fim, você já começou bem. Esse é o primeiro passo. Porque realmente dói, né? E a gente tem que desenvolver o que é isso? Desenvolver a tolerância à frustração. Porque essa é uma coisa muito legal do nosso cérebro. A gente tem essa tendência a ter o medo de perder, e muitas vezes no universo do trader o medo de perder é o que faz a pessoa não ganhar, né? Ou a lamentação por ter perdido é o que faz ela perder mais. Então, assim, mas o nosso cérebro ele consegue lidar com esse mecanismo. Isso que é o legal do nosso cérebro, ele é adaptativo. E uma das maneiras de se adaptar é justamente desenvolver a tolerância à frustração, que é uma coisa que pouca gente tem, que pouca gente treina. Tolerar a frustração, porque ali você não vai ganhar sempre. Você não tem garantias, você aumenta as suas probabilidades. Probabilidades é diferente de garantias, né? Então, é uma coisa interessante. E aí, desenvolver a tolerância à frustração tem tudo a ver com o que a gente comentou no começo, sobre a disciplina, sobre repetição. Eu gosto de fazer uma analogia, gente, eu não sei se todo mundo tem uma noção dessa parte de hardware de computador, né? Que tem o HD e tem a memória RAM, que é a memória de trabalho, vamos falar assim. Na verdade, não é a gente que parece com o computador, é o computador que parece com a gente, porque o computador foi feito depois. Nós também, no nosso cérebro, temos o HD, que é o lugar que guarda muita informação, e temos a nossa memória de trabalho, que é a parte consciente, que é a parte que vai lá e pega algumas informações daquele HD, do nosso inconsciente, e trabalha com aquela informação. Se eu falasse para você assim, pega o seu computador, pega tudo que está lá no HD e joga na memória RAM. Não é possível, não cabe. É uma memória de trabalho pequena que você vai resgatando o que você precisa naquele momento. Só que o nosso cérebro tem uma coisa diferente do computador. A gente consegue fazer muitas vezes ligações diretas entre o inconsciente e o que a gente está fazendo. Ou seja, a gente consegue fazer ligação direta, né, entre o HD e a ação. Quer dizer, quando a gente dirige um carro e está pensando na vida, nem está pensando
como trocar a marcha, como virar. Às vezes passa um semáforo, nem sabe se estava vermelho, se estava verde, e geralmente a gente acerta. A gente está fazendo essa ligação direta. Aí eu vou abrir um parênteses aqui. Olhando o trailer, quem fala sobre o trailer vai achar que é muito fácil ganhar dinheiro, porque você vai explicar lá a interface, tem toda uma técnica, mas fala, nossa, é isso? Vou começar e vou ganhar grana. Aí você entra e você não entende por que você não está ganhando grana. Mas você vê que tem uns caras que estão ganhando grana. Só que esses caras, velho, eles estão há muito tempo, eles estão se preparando. Por que parece tão fácil, mas não é? Né? O que acontece? A pessoa que está ganhando, ela está fazendo essa ligação direta que eu falei com o inconsciente dela. Ela já tem tanta informação guardada, ela repetiu tanto aquilo, ela se preparou tanto, que ela acumulou tanta sabedoria e tanto conhecimento, que se você for perguntar para ela, ela nem consegue te falar tudo de uma vez. Mas ela está reproduzindo aquilo automaticamente. Por isso ela é uma pessoa muito mais apta mentalmente, emocionalmente e tecnicamente do que os iniciantes. Por mais que aparentemente todo mundo saiba a mesma técnica. Então é muito nesse sentido que a psicologia e o gerenciamento das emoções entra em qualquer atividade de alta performance, inclusive do trader. Você tem que repetir, desenvolver certas habilidades para você começar a fazer essa ligação direta. Chega uma hora que você vai olhar o gráfico, você às vezes não sabe nem porquê conscientemente, mas você vai entrar na hora certa e vai sair na hora certa. E alguém vai te perguntar, como você sabia? Cara, não sei, intuição. Intuição não é mágica, intuição é o nosso inconsciente que a gente preparou muito tempo trabalhando para a gente alcançar os resultados que a gente precisa. Isso é verdade. Assim, a questão da intuição, ela é dificílima de explicar, né? Não sei se está todo mundo aqui que tem me acompanhado aí na sala e tal. Tem momentos do dia que eu vejo coisas que eu não consigo explicar. Eu apenas faço. Acaba que... Geralmente a pessoa fala assim, eu senti. Senti. Acaba que você tem um impulso. De tanto você ver, de você estar ali com contato, vendo aquilo todos os dias, durante 2, 3 horas, todos os dias você está vendo, as coisas começam a se tornar repetitivas, né? O mercado ele é muito dinâmico, ele tende a não se repetir de um dia para o outro, mas os movimentos dentro do dia, em alguns momentos, eles são repetitivos. Você já viu aquilo acontecer em algum determinado momento que você está ali olhando o gráfico, né? Ou um mês passado, na verdade você não consegue nem precisar o dia que você viu aquilo. A única coisa que você sabe é que eu já vi, eu sinto muito isso, eu já vi isso acontecer. Então eu sei o que fazer, eu sei o que vai acontecer no próximo passo. Pode dar errado? Pode, é um risco que acontece. Mas você já viu aquilo acontecer tantas vezes que você acaba tirando um pouco essa parte do pensar para fazer. Você só vai e faz. Porque você já viu acontecer e você já viu que determinado movimento que aconteceu, ele vai fazer o seguinte, você já imagina que vai acontecer, porque você já viu várias vezes isso, né? Acaba que você entra no automático, na verdade, né? Você entra no sistema automático e faz sem pensar, né? Sem deixar o emocional atrapalhar, né? Exato, te ajuda, na verdade. Você não fica pensando, eu vou fazer, mas e se der errado? Você nem pensa, quando você já fez, já aconteceu. Para essa galera que talvez ainda, né, se tiver alguém ainda meio desconfiado dessa lógica, não se convenceu, eu vou dar um exemplo que todo mundo acredito que todo mundo já passou, isso é do ser humano. Porque o que a gente está falando? De identificar padrão. Você identifica um padrão, você não sabe por quê, mas já vi esse padrão, assimilei isso em algum momento e agora eu sei como usar ele. Vocês querem um padrão mais comum de todos? A expressão facial. Se eu perguntar para você assim, você sabe o que é um sorriso autêntico e o que é um sorriso fake? 99 entre 100 pessoas vão acertar o que é o sorriso autêntico e o que é o fake. Se eu perguntar para você por quê, você não sabe me dizer. Mas você sabe me falar que tem um padrão ali que é o verdadeiro. E aí, se a gente for estudar, tem explicação. Quando a gente sorri autenticamente, não é só a boca que sorri, o olho sorri também. Tem uma série de microexpressões que a gente identifica, mas que isso a gente não aprendeu na escola. A gente só identifica padrões que a gente assimilou. Quando você sabe assim, nossa, essa pessoa é falsa. Eu sei que eu senti, né? Fala de jeito. Então, quando você fica muito tempo fazendo alguma coisa, inclusive olhando o gráfico, você vai assimilar padrões que às vezes você não sabe explicar direitinho tecnicamente, mas você assimilou aquilo e você usa a seu favor. Isso é verdade. É um sistema automático. É pra tudo, acho que é qualquer profissão, né? Sim, não é só o mercado, qualquer profissão. Tem um monte de médico aí que acerta diagnóstico sem olhar exame. O cara já viu tanto aquela combinação de sintomas e fala, é isso. Vai lá ver o exame, tá certo, o cara acertou. Tem uma pergunta aqui do Valdir, que ele pergunta como massagear o ego? Ou como lidar com uma perda, né? Qual a sua sugestão para passar esta sensação mais rápido
para não ficar atrapalhando nas próximas operações. Tem alguma dica? Tem sim. Assim, o que eu entendi dessa pergunta é que quando a pessoa ela vamos falar assim, fracassa, ou ela falha, o que a gente mais quer é sair daquela sensação de ineficácia. Às vezes a gente está sentindo aquela bad, né? Sentindo muito mal e quer sair daquilo rapidamente para poder se recompor e fazer o que tem que ser feito. Das maiores falhas que as pessoas cometem quando acontece isso não é a falha em si, é ficar se recriminando. Então, primeira coisa, não se recrimine. Você tem que ter um pensamento muito frio. Você tem que aceitar, eu errei, vou aprender com esse erro, vou tirar uma lição, mas não fica assim, nossa, seu burro, nossa, você não devia ter feito isso, você não é capaz, isso não ajuda ninguém. Tem gente que acha que ficar se cobrando nesse nível e se recriminando vai levantar a sua energia, vai te dar assim, não, eu tenho que me bater porque aí eu vou aprender. Mentira, isso só vai te jogar para baixo. Então a primeira coisa, não se recrimine. Agora, você também não pode ir pro outro extremo, que é tipo assim, não, tá tudo bem, cara, isso acontece, é do ser humano, vai passar. Não, você tem que ter um pensamento realista. Então não se critique, mas também não seja condescendente demais, não seja generoso demais com você. Você tem que ser realista. Essa é a palavra, realista. Então tente ser objetivo. Aí a pessoa vai falar assim, cara, mas não consigo. Eu tentei isso uma vez e não consegui, fiquei de lado. Gente, mas isso, como qualquer outra coisa, também é prática, é repetição. Você vai ver que você vai tentar 1, 2, 3 vezes e vai sentir a mesma coisa, a mesma bad. Mas aí depois que você está tentando a quarta, a quinta, você sente que ela diminuiu um pouquinho. Aí você começa a falar, caramba, tá diminuindo. Você vai diminuindo, chega uma hora que você nem sente aquilo que você errou. E aí as pessoas me falam assim no consultório, nossa, mas parece que está faltando alguma coisa, é uma coisa ruim, mas não está vindo. Você sente falta daquilo que você estava acostumado, ou seja, né, de ficar se recriminando e tal, a bad em si. Aí você fala, não, agora eu dominei isso, então agora isso não me atrapalha mais. E aí você tem uma capacidade muito mais veloz de se adaptar e de se recompor. Sim, não deixa aquilo influenciar tanto mais, né? Você acaba entendendo que é normal, faz parte do seu dia a dia mesmo. E bora pra frente, bora pro próxima operação ou próximo análise que você for fazer, que seja, né? Agora o Diógenes perguntou aqui, como lidar com as perdas? Pois a perda é complicado, né? Eu acho que o que a gente falou um pouco de ser realista, ou seja, saber começar proporcionalmente à sua condição. Se você é um iniciante, se programe, e aí isso o Éder vai saber falar muito melhor que eu, né? O que é o patamar de perda aceitável para cada nível, do iniciante, intermediário, avançado, que é o trader, em que nível ele está. Então o iniciante, ele, por mais que ele tenha grana, talvez, ele tem que começar com pequenos investimentos, pequenos recursos. Por quê? Porque você está começando proporcional à sua condição, não seja pretensioso. Aí entra naquilo que eu falei, você tem que ter objetivos ambiciosos, mas o seu método tem que ser humilde. Porque se você tiver um método ambicioso do tipo, não, sou iniciante, vou começar investindo muito porque eu já entendi isso aqui, você vai se ferrar. E aí é difícil lidar com essa perda quando a gente é pretensioso. Agora, se você começa com uma perda proporcional à sua condição e você vai ganhando confiança aos poucos, é como eu disse, você vai ter recaídas são previstas e você vai lidar muito melhor com a perda. E aí a pessoa vai se treinando, não é que chega um ponto, talvez, que a pessoa vai ser um monge e que eu não acho ruim perder dinheiro. Mas a pessoa sabe que isso faz parte do processo, né? Com certeza. Até porque o que eu entendo do trader é que você perder um dia ou dois, não julga, não conta nada sobre a sua capacidade. Você tem que ter aí uma planilha, né? Uma estatística de, sei lá, semanas, meses, né? Para saber se em média você está ganhando ou você está perdendo. Eu acho que tem que saber separar isso também. E entra muito na parte do que eu vejo acontecer, né? As pessoas perdem 1 dia, 2 dias e já pensam, isso não é pra mim. Não, na verdade não é assim, né? A gente não pode ser tão drástico assim. Eu acho que você precisa de uma amostragem de tempo maior para você saber se você realmente é bom naquilo ou não. E aí o que vai definir a palavra, o que vai pesar nessa definição se você é bom ou não naquilo? É quanto tempo você tem de experiência de mercado, se você consegue lidar com o percentual mais importante, que para mim é o emocional e psicológico, como eu sempre falo, se você tem uma técnica que te dá embasamento, que te dá confiança de que ela é vencedora. Então, você tem tudo isso, então agora põe em prática. E, como eu falei, não é porque você ganha hoje que você é o melhor cara do mercado. E também não é porque você perde hoje que você é o pior cara. A gente não pode mensurar assim, né?
A gente acaba mensurando muito assim, porque as pessoas veem muito, quando eu falo veem, não a gente chega, mas chegam no mercado de forma que isso aqui vai ser a salvação, né? Isso aqui, eu vou fazer isso aqui, vai salvar minha vida. Chega de olho grande. Sim, E aí eu vou ficar milionário amanhã e isso aqui vai mudar minha vida. Tá, vai mudar, eu concordo. Aqui eu acredito muito que o mercado financeiro é um local de trabalho, né? Uma profissão que as pessoas escolhem fazer, que realmente tem condição de mudar a vida de muita gente de forma muito rápida, exponencialmente falando, né? Pegando o exemplo que eu comentei mais cedo, as pessoas vêm conversar com a gente e falam, eu ganho R$2.000 por mês, só que ela quer chegar aqui ganhando R$2.000 em um dia. Isso não vai acontecer, tá? Então já de antemão isso não vai acontecer. Você tem que ter, como o Eduardo sempre está falando aqui, pregando, na verdade, ser bem audacioso mesmo, querer coisas grandiosas, mas começar de acordo com o seu tamanho. E quando eu falo seu tamanho, nem é a quantidade de dinheiro que você tem para pôr no mercado. É o seu tamanho, questão de conhecimento, questão de experiência dessa profissão, né? Então encarem isso aqui como uma profissão. Eu ganho R$2.000 no meu emprego. Cara, você não quer trabalhar aqui para ganhar os mesmos R$2.000, não? Pensa um pouquinho, você trabalha hoje no seu emprego para 8 horas por dia, de segunda a sexta ou sábado. No mercado você vai poder trabalhar na parte da manhã, 3, 4 horas, você tem o resto do seu dia livre. Para ganhar o mesmo tanto, não seria interessante? Bom, para mim seria extremamente interessante. Só que aqui no mercado tem um diferencial muito grande. O que é esse diferencial? Que é o seguinte, eu já respondo aqui, gente, já vou pegar essas perguntas aqui, só um minutinho, só para completar. No mercado financeiro tem um diferencial muito importante, que pensem comigo, sei lá, um auxiliar administrativo que ganha R$1.500, R$2.000, né? Eu falo isso em todos os momentos porque eu acredito muito nisso. Você ganha lá R$1.500, R$2.000. Para você sair desse patamar de R$1.500, R$2.000 para entrar, por exemplo, no R$2.500, R$3.000, vocês concordam comigo que vocês vão precisar de 2 anos, talvez uma especialização em algum determinado setor da empresa que você trabalha, puxar saco de alguém, ou até mesmo ter que mudar de profissão? Aqui no mercado não tem assim. Eu já vi, já presenciei, conheço pessoas que acontece o seguinte, o cara começa hoje ganhando, que seja R$500 no primeiro mês, segundo mês o cara está ganhando R$1.000, terceiro mês o cara está ganhando R$2.000, em 6 meses o cara está ganhando R$5.000. Então as coisas acontecem aliado com o psicológico correto, um emocional correto, uma técnica correta, um controle, principalmente um controle desses 4 itens com o tempo. Se você não for a pessoa que vai, por exemplo, querer sair do degrau 1 para pular para o 100, para o 10, isso não vai acontecer. Quando você chega lá no 10, a hora que você toma um tombo, vai te desestabilizar emocionalmente, isso aí é um fato. E quando isso acontece, vocês podem ter certeza, vocês voltam a estaca zero. Porque quando você está no degrau 9 e cai, você volta para o 8. Porque você subiu direitinho, 1 a 1. Agora quando você pula do 1 e vai para o 10 e cai, você volta para o 0. E aí esse tombo ele é muito grande, emocionalmente falando, é um tombo muito grande, abala muitas pessoas, né? Fazendo analogia, né? Quem quer subir de elevador não vai cair de escada, né? Vai cair de elevador. E sobre essa coisa da perda ainda, uma coisa que, gente, o que faz as pessoas sofrerem não é a perda em si, é a expectativa. Tem um título que eu gosto demais que fala o seguinte: quem planta a expectativa colhe desilusões. Se você plantar uma expectativa desproporcional, vai doer muito a perda. A frustração é muito grande porque você estava lá no mundo das nuvens, você não estava com o pé no chão. Então você quer fazer a perda doer menos? Tem uma expectativa realista. Mas eu não sei o que é uma expectativa realista. É para isso que o Éder está aqui, é para isso que você pode pesquisar e entender melhor o que é isso. Não subestime, não adianta você querer chegar achando que você vai fazer uma coisa que ninguém fez, que é o quê? Ganhar dinheiro rápido, da noite pro dia. Eu acho que a velocidade no trader, eu sei que a velocidade no trader é muito mais rápido para quem realmente dominar essas técnicas, mas não tem mágica. Com certeza, não tem mágica. E ele colocou uma coisa anteriormente que é muito importante. Qual que é a ferramenta do seu trabalho? Qual que é a principal ferramenta de quem quer ser trader? É o computador? Não é. É a internet? Não é. É você. Você é a sua ferramenta. Você é a ferramenta do seu trabalho. Assim como o carro é para o cara do Uber, para nós que vivemos de mercado, que quer viver de mercado, é você. É o seu todo, a sua mente, o seu corpo, né? A forma como você lida com essas questões. O que vai fazer total diferença
vai fazer total diferença na sua performance, né? Se você quer ter uma alta performance, você tem que ter conhecimento de você como um todo, né? Ele falou muito bem antes, uma coisa não anda sem a outra. Se você não tem uma alimentação, não tem um manuseio correto do seu corpo, consequentemente sua mente também vai estar afiada para tomar as decisões, né, rápidas e certeiras. O Thiago perguntou aqui como domar o estado psicológico. Exatamente, né? Repetição, disciplina. Uma coisa que o Éder falou agora há pouco sobre essa coisa do corpo, né? Aí a gente entra na questão da alimentação, do sono, do exercício físico. Muita gente quer fugir disso e ter um corpo apto, uma mente foda, vamos falar assim. Não tem como fugir, mas aí a gente entra na parte de sabotar. A gente se sabota, sabe? É interessante falar assim, que isso? Eu como um monte de besteira e eu vou ter o mesmo desempenho que o fulano, que come bonitinho. Por que, gente, que a gente tem essa impressão? Eu até acredito que a pessoa que está falando isso, ela realmente tem essa convicção. Mas é porque o nosso cérebro, ele não foi projetado para se autoavaliar. O nosso cérebro, ele é um computador, ele é muito bom para avaliar o mundo, para avaliar as outras pessoas, para avaliar as coisas que a gente precisa. Mas ele não foi programado para se autoavaliar. Inclusive é por isso que existe o psicólogo, a psicoterapia e os estudos da mente, porque às vezes a pessoa vai precisar de alguém para mostrar para ela como ela está se contradizendo e se sabotando. Então, você realmente vai sentir, você vai achar, você está ali, seu cérebro está te enganando, você vai achar que está comendo porcaria, que está dormindo mal, que nem está fazendo exercício e que está preparadão para mexer com trader e ter um desempenho alto. Você vai acreditar nisso. Só que é o seu cérebro te enganando, porque se a gente for fazer uma avaliação fina de uma pessoa que tem uma rotina saudável e de que não tem, eu coloco a minha mão no fogo que em médio e longo prazo a pessoa que tem uma rotina saudável ela vai se sair muito melhor. Por quê? Porque a gente acredita que está indo bem, mas não está. O seu corpo ele é alimentado por nutrientes, por um sono saudável e por exercício físico, para não falar outras coisas, né? Então, realmente isso conta. Eu acho que a gente tinha falado outras coisas que responde a pergunta dele, né? Sim, verdade. Contribui aí, somou para a resposta. O Elivaldo perguntou aqui se você opera também. Se você opera também. Opera? Não, gente, olha, eu vou falar, eu não opero. O psicólogo ele trabalha só com a questão mental, emocional. Só não, né? Isso já é muita coisa, mas vou te falar, já fiz algumas presas aqui, eu não gosto de ficar fazendo essa propaganda porque não tem mágica, mas tem gente que vem uma ou duas consultas e muda assim de uma maneira drástica a vida. Eu vou não falar que isso é a regra, é a exceção, mas acontece, é quase como se fosse uma cirurgia e sim, é muito legal presenciar essas transformações. Não deixa de ser difícil. Assim como o mercado, né? Lidar Exato. com pessoas todo dia. Tudo requer esforço, gente. Não tem jeito. Não tem mágica. Felipe comentou uma coisa aqui, ó. Comecei em maio de 2017 a operar. Tenho 85 pregões. Gain de 62% dos pregões. Porém, hoje estou no negativo. Por não utilizar as técnicas de forma correta. Os stops, né? Aceitar o prejuízo. Foram 7 erros que me lascaram. A parte da disciplina, cara. Se a gente conseguisse funcionar como uma máquina, né, como um robô, com certeza nós teríamos ganhos expressivos, não falo financeiro, mas de acertos, né, acertos expressivos. A gente acertaria muito mais do que iria errar, e isso a médio e longo prazo faria total diferença, né? Porque no mercado, o que a gente tem o costume de fazer? Nós viramos torcedor, essa é a forma correta de falar. A gente não aceita que entrou numa operação ruim, entrou num movimento ruim, e aí a gente começa a torcer para aquele momento virar aquela operação, para aquele movimento ali virar a nosso favor. E isso a médio e longo prazo ele é horrível. O próprio Lattes, ele fala sorte de dar certo, né? Eu já ouvi muito ele falar isso. Isso é extremamente importante. Quando você faz esse tipo de situação, esse tipo de movimento, esse tipo de operação, e você dá a sorte dele dar certo, você entrou errado, só que no decorrer do movimento ele ainda foi a seu favor, você acha que toda vez isso vai acontecer. E quando a gente acha que toda vez isso vai acontecer, isso não acontece. E aí a médio e longo prazo, esse tipo de situação é muito mais deficitária. Por consequência, você vai muito mais perder do que ganhar. Então ele fala isso e eu acredito muito nisso, que muita gente dá sorte de dar certo. Por exemplo, as pessoas que entram no mercado que não vão atrás de conhecimento, no primeiro momento quando ela entra e ganha,
ela acha que ela descobriu a mina de ouro ali, sozinha, sem nenhum conhecimento. Fala, eu sei fazer, não preciso fazer mais nada. E aí essa pessoa, ela vai dando a sorte de dar certo 1 dia, 2 dias, 3 dias. Só que se a gente pegar a amostragem maior, de um tempo muito maior, essa pessoa ela não vai ter uma vida longa no mercado. Tem uma frase, não sei se já comentei aqui, mas eu acho que já comentei em outros momentos, que é o seguinte, a sorte no mercado financeiro, a médio e longo prazo, ela é 0. Entendeu? Então não existe fator sorte, existe o fator competência, existe o fator conhecimento, existe o fator domínio das ferramentas que você necessita para fazer as operações de mercado aí. Como o Zico, né, aquele jogador de futebol, falou, né, quando perguntaram para ele que ele teve uma sorte de fazer um gol de falta, ele falou assim, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Essa última pergunta que ele traz falando sobre erros que ele cometeu, né, eu fico pensando no seguinte também, porque ele falou, eu não estou conseguindo aplicar a técnica. Mas pelo que eu entendi da fala, ele tem o conhecimento da técnica e às vezes não está conseguindo aplicar. E aí eu fico me perguntando, porque a pessoa traz um histórico de erros sistemáticos. O que é erro sistemático? É erro que se repete. Aí entra naquela coisa, às vezes a pessoa está muito concentrada só na parte técnica. Eu domino a parte técnica e estou cometendo esses erros, o que acontece? Às vezes o erro não está na parte técnica, mas está em alguma coisa emocional, que ele não conseguiu identificar justamente porque eu falei mais cedo que a gente se sabota, que o nosso cérebro não foi feito para se autoavaliar. Então às vezes ele está cometendo um erro ali que é emocional e está achando que tem alguma coisa errada na parte técnica. Talvez até tenha, né? Mas tem que avaliar essas duas vertentes. Eu tenho recebido muitas pessoas no próprio direct do Instagram falando, eu ganho muitos dias, mas aí no dia X eu perco e eu perco tudo que eu ganhei. Isso é disciplina, é você aceitar que você perdeu, porque é muito difícil a gente aceitar que está errado, é extremamente difícil, extremamente complicado você assumir o seu erro. Nós temos uma dificuldade muito grande de falar, eu errei, eu entrei errado, eu entrei no momento errado da operação. Então a gente tem essa dificuldade enorme de aceitar que errou. Só que quando você entende que errar faz parte do processo, faz parte do seu aprendizado, faz parte do seu crescimento, vai te ajudar a entender mais de você, entender mais de mercado, não é que você vai aceitar com mais facilidade, mas a gente acaba aceitando mais, né? Como eu falei, gente, o mercado ele é muito emocional, muito psicológico. Se vocês dominarem esse aspecto, as chances de vocês darem certo no mercado é gritante. Eu falo muito, não existe a técnica perfeita, não existe o melhor operacional, não existe aquele operacional X que dá dinheiro, não existe, isso não existe, eu não acredito que exista isso. Existe o seguinte, a pessoa que consegue balancear questão emocional e psicológica com a técnica. Se você tem o balanço disso aqui, se você consegue ajustar quem você é, o seu emocional com a técnica que você usa, a chance de você dar certo é muito grande. Costumo falar para as pessoas que fazem curso comigo, eu vou te ensinar o que eu faço, como eu faço, da forma como eu faço. Só que eu não tenho a garantia de que você vai conseguir executar da mesma forma que eu executo. Não é porque eu tenho mais tempo que você, não. É porque o meu emocional, o meu psicológico é diferente do seu. A forma como eu lido com algumas coisas é diferente do seu. Você não vai alcançar isso? Vai. Com prática, com treino, com dia a dia, com experiência, você vai conseguir alcançar tudo isso. A gente aprende tudo, né? A gente consegue se adaptar a tudo. Basta que você queira, né? Basta que você se esforce para isso, consegue se adaptar a tudo isso aí. Tá? Galerinha, vou abrir aí mais para 1 ou 2 perguntas, quem quiser mandar, e aí a gente vai parar por aqui, que já está dando 1 hora aí de live. Quem quiser mandar pergunta aí, fica à vontade. Vou deixar o Eduardo encerrar aqui, mas eu acho que foi bem bacana a live aí. Quem tiver mais dúvidas, que quiser entrar em contato com ele ou comigo, ele tem um canal no YouTube, vou deixar ele falar mais aqui para vocês, se você puder acompanhar o trabalho dele também. Beleza, pessoal, foi um prazer estar aqui falando com vocês, espero poder retornar em outra oportunidade, mas eu gostaria que realmente vocês tiverem a oportunidade de colocar um feedback honesto, sincero aí, se foi válido, se não foi. Eu acho que isso é muito mais importante do que a gente achar que está, né, contribuindo, o pessoal falar mesmo, e se não for também, a gente entende, mas se for, né, estamos à disposição, é um prazer. Tem o meu canal no YouTube, Psicólogo Eduardo Santos, procura lá que vocês vão encontrar vídeos, no Facebook também, Psicólogo Eduardo Santos, vídeos sobre ansiedade, sobre autocontrole, sobre hábitos, falo de outras coisas também que
muitas vezes não tem a ver necessariamente com o universo do trader, mas pode ser coisa que está atrapalhando a sua vida, e se você não está bem emocionalmente em outros aspectos, isso vai interferir no seu trabalho. Então, falo sobre relacionamentos amorosos, sobre angústias, ansiedade, depressão. Então, se vocês tiverem interesse, é só procurar a gente lá, ou também depois manda a pergunta aqui pro Éder, que ele vai saber direcionar. Mais uma vez, foi um prazer, gostaria de agradecer o Éder pelo convite. Gente, obrigado a todo mundo que participou, que contribuiu, que mandou pergunta aqui. A gente fica muito satisfeito de ter contribuído. Mesmo que vocês não cheguem a entrar no mercado financeiro, eu acho que esse tipo de assunto contribui muito pelo crescimento pessoal, né, das pessoas. Acho bem bacana e bem válido. Queria agradecer ao Eduardo por ter disponibilizado esse tempo de estar aqui conosco. A gente vai tentar pôr ele aqui mais vezes aí, nos próximos eventos que a gente fizer. E acompanhem ele, o trabalho dele é muito bom. E valeu, grande abraço a todos. Semana que vem nós estamos aí com mais uma live. Até mais.